Oi gente, meu nome é Tamara e hoje a gente conversa sobre Fortaleza Digital do Dan Brown. Me deu vontade de ler os livros da série do Robert Langdon, do Dan Brown, mas como além dos livros da série ele só tem mais 2 livros publicados, eu resolvi ler tudo que ele escreveu cronologicamente, porque aparentemente eu tenho a doença do cronologicamente. E o primeiro livro escrito por ele então é Fortaleza Digital. Nessa história nós temos a NSA, que é a Agência Nacional de Segurança Americana, que é responsável basicamente por vigilância, para que dessa forma ela possa evitar qualquer ataque terrorista contra os Estados Unidos. Aqui a vigilância da NSA chegou a um ponto em que ela juntou todos os melhores criptógrafos que ela pôde achar para que eles pudessem construir uma super máquina que pudesse quebrar qualquer código, qualquer e-mail criptografado que fosse enviado, para que assim nunca acontecesse de que alguma ameaça contra os Estados Unidos passasse despercebida. Eles criaram então essa máquina, um computador chamado TransLTR. Vale falar que a existência desse computador é secreta, nem todo mundo da NSA sabe, só um grupo específico de pessoas. Porque apesar desse supercomputador poder garantir as seguranças dos Estados Unidos, ele é o máximo possível de quebra de privacidade que poderia existir. Quando esse computador, o TransLTR, estava em desenvolvimento, um dos criptógrafos, que se chamava Ensei Tancado, ele deixou bem claro que ele achava que era um absurdo a existência daquele computador. Ele era um computador que violava ao extremo a privacidade das pessoas e que esse tipo de coisa não deveria acontecer. Pelo menos não sem que as pessoas soubessem que isso existia. Porque, claro, não daria certo, porque se as pessoas soubessem, ninguém ia querer que todas as suas comunicações fossem lidas. Ele deixou claro, então, que ele não apoiava a criação desse supercomputador e que, se isso acontecesse, ele ia falar para o mundo todo que o TransLTR existia. Como a NSA, claro, não podia deixar que isso acontecesse, ela demitiu o Ensei Tancado e fez tudo que ela podia para desgraçar o nome dele, porque não importasse o que ele falasse, ninguém ia acreditar. Aí Tancado então desaparece por alguns anos até que ele finalmente reaparece e diz que criou um novo algoritmo para criptografar e-mails, um algoritmo inquebrável, chamado Fortaleza Digital. E é claro que isso virou o pesadelo da NSA. Se eles tivessem um algoritmo inquebrável, o TransLTR se tornaria obsoleto. O Ensei Tancado ele cria o Fortaleza Digital e ele avisa a NSA que, a não ser que a NSA torne pública a existência do TransLTR, ele iria leiloar a chave do Fortaleza Digital. Então alguém, quem pagasse mais, ia ter esse algoritmo inquebrável. Parece até um pouco complicado, né? Mas longe disso. O livro ele é muito simples. Tudo que ele fala, inclusive na área da criptografia, é explicado direitinho para que qualquer pessoa consiga entender. A primeira vez que eu li esse livro foi cerca de 10 anos atrás, mas como eu tive essa ideia de querer ler Dan Brown, eu peguei e quis reler, porque, como eu falei, ele é um livro rápido, fácil e gostoso, e que eu gostei pra caramba na época. O Dan Brown ele tem essa habilidade, né, de escrever de forma mais fácil que qualquer pessoa consegue ler, e esse livro aqui é muito disso. Ele fala de um assunto que é aparentemente complicado, mas que, colocado aqui, ele fica muito simples. E uma coisa boa desse livro também, que torna ele ainda mais rápido, é que ele tem capítulos bem curtinhos. Então você tá lendo e você acaba o capítulo seguinte, você vê, só tem mais 5 páginas, então dá pra eu ler. E você consegue lendo mais e mais sem perceber que você conseguiu ler tanto no final das contas. Fora que cada capítulo ele vai sendo pela visão de um personagem diferente. Então quando você tá lendo um capítulo, ele nunca acaba sem graça, ele sempre acaba num momento crucial que você quer continuar, mas para isso você vai ter que chegar no próximo capítulo desse personagem de novo. Isso é bem legal, porque vai te dando vontade de ler muito mais. E todos os capítulos são assim, com um gostinho de querer continuar a parte daquele personagem. A história ela não é parada, ela não tem momentos chatos, ela flui muito bem, ela flui muito rápido. Existe um casal nesse livro, sim, que é um professor chamado David e uma das criptógrafas do TransLTR chamada Susan. Tem a história deles, tem um romancinho, não é tão de segundo plano assim, mas não é o principal da história também, mas não atrapalha no desenvolvimento do livro, ele não se perde no romancezinho ao invés de ir pra história. A história ela flui muito bem nessa premissa que eu falei pra vocês, e definitivamente é muito mais interessante que Casalzinho. Eu acho que essa história ficou devendo um pouquinho no final só. Eu acho que existia um grande trabalho para você achar a solução, quando na verdade foi de uma coisa ou de uma pessoa muito simples, coisa que eu não esperava, mas ao mesmo tempo a resolução final é uma coisa que você fica, nossa, isso tava enfiado na cara. Meio que literalmente, sabe? Mas que não dá pra você perceber. Você pode até imaginar alguma coisa, mas você não vai imaginar aquela resposta.
Você não vai chegar naquilo ali no final. E no final do livro você fica, caramba, não é verdade? Que óbvio. E todo mundo pensou o oposto, inclusive você. Eu nunca vi muita gente falando muito desse livro, mas como eu falei, é um livro que eu gosto pra caramba. Eu indico pra caramba. É um livro de leitura fácil, mas ele é interessante, ele é rápido, ele é muito gostoso de ler. Eu indico realmente que essa leitura seja feita. Fora que o Dan Brown faz pesquisas bem interessantes para os livros dele, né? Então você não tem as coisas jogadas aqui, ele faz tudo embasadinho, direitinho. E é gostosinho de ler. Ele é bem trabalhado sem ficar complicado. Se você tem vontade de conhecer Dan Brown e não quer ir direto para a série do Robert Langdon, esse livro é com certeza o livro que eu indico. Ele tem 330 páginas só, mas ele flui tão rápido que você nem vê. Então, de novo, se você não leu esse livro, eu super indico. Como eu falei na minha doença de ler cronologicamente, então eu tô fazendo isso com Dan Brown também, mas eu já dei uma leve roubadinha. O primeiro livro é Fortaleza Digital, o segundo livro já é Anjos e Demônios, que começa na série do Robert Langdon. E o terceiro seria Ponto de Impacto, que é um livro que não tem nada a ver na história. Então eu peguei e coloquei Ponto de Impacto antes de Anjos e Demônios, que inclusive eu já li o Ponto de Impacto. Mas para não ficar 100% vídeos do Dan Brown, e eu consegui ler outras coisas também, porque os livros do Dan Brown são tão fáceis que você vai lendo, engancha em outro e nem vê, eu vou deixar para colocar, acho que um vídeo por mês também. Vamos ver, mas acho que vai ser isso sim. Então o próximo vídeo então fica por mês que vem, que vai ser Ponto de Impacto e não Anjos e Demônios. E aí depois de Ponto de Impacto eu entro finalmente na série do Robert Langdon. Se você quiser acompanhar, como eu falei, super indico, e eu só vou falar do próximo livro mês que vem. E os livros do Dan Brown são livros super facinhos, e se você inclusive tá com dificuldade de criar o hábito de leitura, mas quer criar esse hábito, esses livros do Dan Brown ajudam pra caramba. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu curtir. Se inscreve no canal também para ajudar o canal a crescer e ativa o sininho de notificação para vocês receberem aviso de quando eu postar mais vídeos. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!